Pois é, pessoal, finalmente estou trazendo os meus testes do Zinho E5 2620 V3. Tive alguns atrasos aqui, mas vamos lá. Se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva, porque hoje é dia de comparativo. Zinho, o CPU baratinho da China, 6 núcleos, 12 threads, eu paguei R$130 nele, agora o preço deu uma subida. Vou explicar o que está acontecendo nesse vídeo. Em comparação com os CPUs mais modernos, né, de plataformas mais recentes, Ryzen, CPUs Intel Core de 10ª geração, infelizmente não tem o de 11ª ainda, né? Nós vamos ver aí o 2620 V3 em relação ao i3 10100F, i5 10400F, Ryzen 5 1100AF e Ryzen 5 3600. Comparando o Zinho no estoque e unlock do Turbo Boost em 7 jogos. Vamos lá conferir mais um vídeo, vem comigo até o final. Galera, antes de começar os testes, eu tenho aqui alguns pontos importantes para passar para vocês. Em primeiro lugar, eu já fiz um vídeo do Zinho aqui no canal, tá aparecendo aqui no canto, onde eu faço a montagem da máquina, explico alguns detalhes, mostro a BIOS da placa-mãe, qual placa-mãe que eu utilizei. Aqui eu vou fazer um resumo dessas coisas, mas caso queira, fica à vontade para acompanhar lá. Então, o que é o Zinho E5 2620 V3? Esse é um CPU de servidores com esse propósito que hoje já está sendo descontinuado. Então os caras vendem isso a preço de banana na China, literalmente, porque a nossa moeda não está muito valorizada. Os caras vendem isso aí por R$100, cara. Com $1 a 5 e pouco, é como se o CPU custasse 15, 20 dólares. É muito menos do que no anúncio oficial do CPU há muitos anos atrás, era mais de 400 dólares. Então, tem sido uma alternativa para as pessoas que não têm condições de comprar um i3 de R$600, um i5 de R$1.000, tá? E vem aquela curiosidade, pô, será que o i5 rende tanto a mais assim? Ele cobra 9, 10 vezes a mais que um Zinho? Será que ele rende 10 vezes mais? É uma pergunta interessante, tá? Então, é um CPU que tem 6 núcleos, 12 threads, clock base 2.4, um clock base muito baixo, porém dá para você liberar e subir um pouquinho o clock. O boost dele de um núcleo é 3.2. Quando você roda aplicações pesadas, ele vai rodar entre 2.6 a 2.8, tá? Em jogos eu encontro normalmente entre 2.7 a 2.8. Com o unlock do Turbo Boost, dá para colocar o CPU fixo a 3.200 MHz, que é uma coisa que eu fiz. Quero agradecer aqui mais uma vez o Mário Mazzotti, que é um cara que fala muito sobre Zinho aqui no YouTube. Ele me deu várias dicas sobre isso. Esse Zinho, pessoal, ele é um Haswell E, o CPU de 4ª geração, tal como um i7 5820K que eu tive. Qual que é a diferença do Zinho E5 2620 V3 para um i7 5820K, que era um dos melhores CPUs da época? Clock. Clock apenas. Tem algumas diferenças internas ali e tal, porque são CPUs de propósitos diferentes, mas para o público geral é clock. Enquanto o i7 pega ali mais de 4 GHz, esse Zinho pega ali 3.2 em um núcleo apenas. A placa-mãe que eu escolhi, galera, eu peguei uma Machinist K9, que é uma placa que usa aquele chipset X99 original ainda. Tem placas que já são meio que Frankensteins, elas usam adaptações de outros chipsets. Então essa aqui é uma placa que suporta o Quad Channel e eu fiz questão de usar o Quad Channel. Se tem o recurso, eu aproveitei o que a plataforma tem a oferecer. X99, um dos principais diferenciais sempre foi o Quad Channel. Então olha só, o CPU ele roda ali com a frequência da RAM em 1866, tá? Eu não consegui subir além disso, ficou fixo ali. Quando eu coloco Quad Channel 1866, a vazão de banda é aproximada de 3.200 MHz Dual Channel. Olha que interessante. Então, por mais que a frequência é baixa, eu estou ligando em 4 canais, Quad Channel. E assim eu consigo me aproximar de um CPU moderno hoje que roda ali Dual Channel 3.000, 3.200. Interessante isso, né? Eu usei RAMs da HyperX, 4 módulos de 4 GB, ele setou automaticamente um 866 CL12, que é um CL muito baixo em Quad Channel. Tem testes aqui no YouTube que mostram a performance Dual Channel e Quad Channel. Normalmente a diferença é pequena, tá? Mas como existe um diferencial na plataforma, eu quis aproveitar, que é justamente usar o Quad Channel, ok? Vamos agora falar sobre o unlock, pessoal. Então eu utilizei aquela ferramenta do MyConst, se não me engano, que é aquele canal russo. Ele desenvolveu um software muito simples ali para você fazer isso, ressaltando para vocês que quando você desbloqueia isso, você está regravando a BIOS na placa-mãe,
para deixar ela por padrão com o clock do CPU maior, liberando limites de energia. Isso tem riscos. Existem pessoas que relatam problemas que a placa simplesmente deixa de funcionar porque o processo de regravação não teve sucesso ali. Então existem riscos, porém no meu caso a placa-mãe já está cadastrada, eu utilizei uma BIOS estoque e já apliquei um undervoltage para deixar o CPU com uma tensão um pouco menor para evitar que quando eu rode testes pesados tipo Blender, isso vai ter no futuro vídeo, tá? Não é hoje, para que o clock sempre se mantenha em 3200, tá bom? Outra coisa, galera, o cooler que eu utilizei, Gammax 400, custa R$115, mais que o suficiente, mesmo para um lock do Turbo Boost em 3.2 GHz. Ok. Placa de vídeo, fiz uma votação aqui no canal, a maioria das pessoas preferiram a 1650 Super. Lucas, por que não colocar uma placa mais forte? Vai ter esse vídeo no futuro com a 3080. Caraca, Lucas, espera aí, você vai colocar uma 3080 no Xeon? Vou, por que não? Eu coloco o i3, o 1600AF, todos os CPUs que eu testo aqui com a melhor placa que eu tenho, por que não ver a diferença? Para ver até onde ele vai, até onde que é o gargalo dele em relação a outros processadores. É um teste muito interessante. Hoje eu vou fazer com uma placa mais barata, porque é a escolha provável de pessoas que vão comprar um Xeon de, sei lá, 200 conto, ou um i3, um i5, enfim, até porque é uma placa que está sendo menos procurada pelos mineradores. Então é uma placa mais acessível, entre aspas, tá? Muitas aspas, porque tudo ficou extremamente caro. Como é uma placa de 4 GB, a galera não tem focado tanto nela, tá? Então foi uma escolha que eu quis fazer, tá bom? Agora, a proposta do teste, isso aqui foi bem interessante. Um abraço, Rony, cara, o cara sempre me pede testes assim. Eu vou fazer, pessoal, 2 perfis. Eu sei que eu tô falando muito já, mas calma lá. Aqui na descrição tem o timestamp, você pode ver só o que você quiser. 2 perfis de teste. Lucas, eu quero jogar só com o FPS em 60, não me preocupe se vai estar 150, 200. Então eu vou configurar os gráficos, aumentando a qualidade de forma a ficar próximo de 60, tá? Aí a gente vai ver a diferença real. Pô, será que o Xeon é tão pior que um i5 e um Ryzen 5 quando o alvo de quadros é 60? E aí eu vou fazer um outro teste, colocando os gráficos ali no baixo e no médio, para buscar entre 60 a 100 quadros. Aí a gente vai ver se esse preset mais competitivo, qual é a diferença? Será que um i5 dá uma disparada? Será que o Xeon consegue acompanhar com o lock do Turbo Boost? Então um teste bem legal. Hoje vai ser só nos gráficos, mas eu vou trazer um vídeo lado a lado com os testes para vocês verem depois, tá bom? Vem aí logo em seguida. Beleza, então já falei o que eu queria falar, vamos começar com os nossos testes. Assassin's Creed Valhalla. Pera aí, Lucas, é isso mesmo que eu tô vendo? O Xeon tá na frente? É isso mesmo, galera. Não é uma grande diferença, né? A gente pode considerar um empate técnico ali, 1 ou 2 frames na frente, mas quando a gente faz ali aquele preset médio, que é buscando a taxa de quadros em 60, houve ali 1 frame a mais no boost, então eles ficaram na frente. Todos os outros CPUs ficaram muito próximos, ali na casa entre 55 e 58 quadros. No preset baixo, mais uma vez, olha aí, cara, a média do Xeon foi a melhor, embora a mínima não foi exatamente a melhor. Então, quem teve mais estabilidade? Os CPUs modernos, o Ryzen 5, o Core i3, o Core i5 e o outro 1600AF, tá bom? Ainda assim, são resultados, no mínimo, interessantes, cara. Olha só, quando a gente busca uma taxa de quadros maior, o Turbo Boost faz mais diferença, tá? A gente vai ver isso lá nos gráficos finais, não apenas falando do Assassin's Creed. Beleza, Lucas, próximo jogo, Battlefield 5. Quando eu coloco a placa no Ultra, ou seja, buscando uma taxa de quadros próxima de 60, cara, empate técnico, simplesmente isso. Um 3600 que custa R$ 1.500 entrega praticamente o mesmo desempenho de um Xeon que eu paguei R$ 130, tá? Ah não, Lucas, eu sou um cara competitivo, eu quero jogar mais de 100 quadros. Mesmo nos 100 quadros, o Xeon está entregando 113 de média. Quando a gente faz o unlock para rodar 3.2 GHz, 125, que é a mesma média de um i3 e de um 1600AF, que são CPUs mais caros e modernos, tá? E um pouco mais acima apenas o 3600 e o 10400F. A diferença aqui dos CPUs mais modernos é a mínima,
você percebe que 1% low desses CPUs fica melhor, eles têm mais estabilidade, isso é um fato. Porém, são CPUs também mais caros, bem mais caros em relação ao que entrega, tá? Então é interessante esse teste para vocês verem. Foquei numa taxa de quadros menor, a diferença entre os CPUs é pequena. Lucas, vou colocar uma placa mais forte ou vou diminuir os gráficos para entregar mais quadros? Você começa a ver diferenças maiores. Eu sempre falo isso nos meus testes. Vamos agora aqui para o CSGO, tá? Eu geralmente não trago teste do CSGO, mas muitas pessoas estão pedindo para trazer com esse processador. Então eu resolvi fazer aqui no benchmark do jogo, que é um mapa da comunidade ali, acho que vocês conhecem, né? Então nós vemos ali que na parte de baixo esteve o Zinho. Por quê, Lucas? Porque esse aqui é um teste que, apesar de já usar hoje mais de um núcleo, ele é mais otimizado para single core. Cara, é um jogo DX9, antigaço. Então quem tem single core mais forte está lá em cima, que é o 3600, 10400, 10100. E na parte de baixo, o desempenho não foi ruim, cara. Olha aí, quando a gente fez o unlock do Turbo Boost, a gente saiu de 228 de média para 292, que é quase o mesmo desempenho de 1100AF. Não é exatamente um problema ele ter menos desempenho, porque ele custa muito menos que todos os CPUs aqui testados. Quando a gente coloca os gráficos no máximo, a gente percebe que existe uma diferença menor do Turbo Boost. Olha lá, olha a diferença nas barrinhas, as barrinhas diminuem, tá? Por quê? Diminuiu a quantidade de quadros, overclock, essas coisas começam a fazer menos diferença. Então, tá aqui o teste, beleza, vamos para o próximo, Horizon Zero Dawn, tá? Parte de baixo no preset Performance, focando em mais de em quase 100 quadros, né, ali próximo dos 90. Nós vemos que quando a gente fez o unlock do Turbo Boost, a gente ganhou 3 quadros, beleza, na mínima 4 quadros, pouca coisa, mas ele passou o desempenho do i3. O i3 custa mais que ele, tá? E aqui a gente tem um CPU que tem mais margem, por ser 6/12. Entregou quase o mesmo desempenho de um i5, a mínima ficou menor, realmente, a média estava quase ali. E quando a gente subiu os gráficos, não, ultra, com algumas coisas no alto, como vocês estão vendo ali, a gente viu que a mínima ficou um pouco menor, só que a média ficou muito parecido com o 1100AF, com o 3600, vocês devem estar ouvindo a minha nenê agora aí. Então, olha que interessante, diminuiu a taxa de quadros, a gente tem um resultado muito parecido entre os processadores, com algumas diferenças nas mínimas, porque como eu mostrei para vocês em outros testes, os CPUs mais modernos têm entregado mínimas melhores, por ter mais estabilidade, single core mais forte, PC mais forte, tá? Mas não significa que o resultado é ruim. Você vê de 45 para 48 de um 10400F, cara, que é um CPU moderno. Olha aí que legal, tá? Beleza, vamos continuar. Red Dead Redemption 2, moderno, 2019, tá? Parte de cima, Lucas, o Zinho tá lá, cara. Realmente, quando a gente focou em gráficos, né, com o alvo de quadros em 60, ele ficou lá na frente, porém empate técnico com vários CPUs. Diferença de 1 ou 2 quadros, não dá para falar que houve uma vitória, embora no absoluto houve. Mas com esse preset nos 60 quadros, muito parecido. Quando a gente foi naquele preset mais baixo ali, baixo médio, né, nós vemos que aconteceu novamente. O Zinho ficou na frente do 10400F por um quadro, então dá para considerar sim empate técnico. Diferença de rodada, se eu rodar mais de uma vez com o i5 ou mais de uma vez com o Zinho, vai dar resultados diferentes, então acaba ficando muito parecido, tá? Houve 2 quadros a mais no Turbo Boost, o 3600 está logo ali perto e vocês estão vendo os demais resultados. Então aqui foi um teste interessante. Eu percebi que o Red Dead Redemption 2, ele tem rodado um pouco, ligeiramente melhor com CPUs Intel. Isso nos testes que eu já tinha feito, eu já tinha percebido também. Então, tá aí, cara, um teste que me surpreendeu, mesmo sendo pouca diferença, ele ficou na frente. Resident Evil 3 Remake é um jogo GPU bound, não importa tanto o processador, mesmo um CPUzinho muito fraco acaba rodando bem. Então você vê que os CPUs Intel tiveram mínimas melhores, ao menos no teste quando a gente foca em mais de 100 quadros. E mesmo quando eu tentei colocar os gráficos no máximo, é um jogo já um pouco mais leve, então a gente entregou ali 93 quadros com 3600 e houve ali uma diferença muito pequena, praticamente nula no Turbo Boost. Então isso é legal para vocês verem também,
que a galera que compra o Xeon fica assim, não, cara, mas tem que fazer o unlock. Existem riscos, eu tive sucesso, mas tem pessoas que têm problemas. A gente está vendo aqui que nem sempre faz tanta diferença assim. Mesmo com clock baixo, 2.8, o CPU vai bem, cara. Tá saindo bem. Agora, com a 3080, que a gente vai liberar a placa, né? Deixa a placa correr para a gente ver até onde o CPU vai. Ali vai fazer mais diferença. Não tanto como uma placa mais fraca. E esse é um ponto que eu quero chegar no vídeo. Se eu tenho uma placa de entrada, o overclock ou colocar memórias ultra rápidas, não faz tanta diferença. Não faz tanta diferença. Então, aqui estão os resultados. Xeon entregando uma mínima melhor que o 1600AF, ali no preset mais baixo. Vamos para o último jogo, que é o Shadow of the Tomb Raider 2018. A gente vê na parte de baixo o Xeon, tá? Embora a gente vê que quando a gente colocou no preset Ultra, buscando a taxa de quadros em 60, a mínima chegou a ficar melhor em relação ao i5 e o i3, mas também dá para considerar um empate técnico, porque a diferença de 1 ou 2 quadros é questão de rodada. Então, Lucas, eu quero jogar esse jogo com FPS em 60, até porque é um jogo de campanha. Cara, todos os 5 CPUs testados entregam um desempenho parecido. Obviamente, um 3600 entrega mais, um i5 entrega mais, porém, tá aí. Quando a gente baixa os gráficos para o médio, buscando ali uma taxa de quadros em 83, se for o máximo que a gente alcançou, a gente vê os resultados também muito similares nas médias, embora ali o i3 você vê que teve uma mínima um pouquinho menor e o Xeon teve uma mínima 1% low melhor que o i3. Porque ele não é um quad-core, ele é um 6-core. Mesmo sendo um 6-core antigo, com IPC mais fraco, com single-core mais fraco, ele teve um resultado legal. Então, isso é muito interessante. Vamos agora finalizar aqui o nosso vídeo com um dos gráficos mais importantes. Agora eu peço que vocês prestem muita atenção. Para o que você está fazendo, eu sei que você fica lavando a louça aí, fazendo outras coisas, às vezes só ouve o vídeo. Agora, olha um pouquinho aqui para o vídeo, para você analisar com calma isso daqui. Performance relativa, 7 games com a 1650 Super. Objetivo, 60 FPS. Objetivo, 100 FPS, ok? Quando a gente fez, quando a gente objetificou, acho que é assim que se fala, o alvo de quadros em 60, houve 8% no unlock do Turbo Boost. Quando a gente buscou, não, eu quero 100 quadros, 11%. É o que eu falei. Quanto menos quadros, menos vai fazer diferença. Quanto mais quadros, mais diferença. Se eu colocar 3080 aqui, que vai fazer 300 frames no Resident Evil, 200 no Shadow of the Tomb Raider, a gente começa a ver que o Turbo Boost vai esticar um pouquinho a mais. Mas normalmente a pessoa vai colocar uma placa mais fraca com um CPU desse, tá bom? Nós vemos ali então que eles realmente ficaram na parte de baixo, né? Mas olha a diferença do Xeon com Turbo Boost para o 1600AF, cara. Quando a gente buscou uma taxa de quadros em 60, a diferença foi de apenas 2%, 2 frames, cara. 2 frames. A mesma coisa quando a gente buscou uma taxa de quadros maior, 2%, 2 frames. Lucas, e um 10400F que custa 1000 e pouco, que é bem mais caro que o Xeon, ele realmente é mais rápido ali, ó, 19% mais rápido que ele. Porém, quando a gente busca uma taxa de quadros menor, 13% mais rápido. E, quando a gente faz o unlock do Turbo Boost, essa diferença cai para 8% na taxa de quadros próximo dos 100 e apenas 5% quando o objetivo é uma taxa de quadros menor, tá? Interessante, muito interessante. Até porque o Xeon é um CPU muito mais barato. Agora, pessoal, um próximo gráfico aqui, eu retirei o CSGO dessa conta, porque o CSGO ele acaba empurrando a média de quadros muito lá em cima, porque é o único dos jogos aqui que entregou lá 300 quadros. Então, tirando ele, deixando agora 6 jogos nos gráficos, a gente vai ver que a coisa mudou de figura, porque a gente volta a testar só aqueles jogos que estavam lutando ali para ficar, uma taxa de quadros razoável. Sem o CSGO, olha aí que interessante, as coisas mudaram de figura. Agora, quando a gente olha com esse objetivo, Lucas, eu quero rodar só a 60 quadros. Cara, a diferença é mínima de um 3600 para um Xeon. Inclusive o Xeon chegou a ficar 1 frame a mais que um i5, mas como eu disse, empate técnico, isso aqui é questão de rodada. Na média de 6 jogos,
a diferença dos 5 CPUs é no máximo de 3 quadros, entre o i3 e o Ryzen 5 3600. Olha aí que interessante, cara. Lucas, eu quero rodar com 100 quadros. A gente vê ali que o 300 entregou o melhor que a gente pôde entregar, que era 93 FPS, mas um Xeon com Turbo Boost liberado entregou 91. 2 frames a menos, inclusive mais que o 1100AF e que o i3-100F, que são CPUs mais caros que ele. O que eu posso falar, cara? Isso aqui é surpreendente, tá? E Lucas, o Xeon vale a pena? Na minha opinião, sim, tá? Analisei vários pontos aqui que eu quero até falar para vocês, porque o Xeon que eu comprei é um CPU usado, então obviamente não tem garantia. Ah, queimou meu Xeon, vou chamar a Intel. Não, a Intel não vai te dar garantia. Porém, por mais que, sei lá, CPU é muito difícil queimar, mas se queimar, acontecer algum problema, cara, é um CPU barato, dá para você comprar outro, tá bom? Agora, temos que levar em conta esses pontos. É um CPU usado, a placa-mãe que eu comprei é nova, da China, tá? É uma placa-mãe boa, tem alguns probleminhas, às vezes eu ligo o Windows, o USB ali trava, tem que tirar o mouse e colocar para funcionar. Não que esse tipo de problema também não aconteça com placas modernas. A gente viu casos aí de placas X570 e B550 dando problema com USB. O USB desconectando. Tipo, se eu vou falar desses problemas na plataforma do Xeon, eu também tenho que falar que na plataforma do topo, né, dos high-ends, também tem problemas. Então, não significa que é isento de problemas por ser algo mais moderno, tá bom? Então, eu tive esses defeitinhos. E os riscos de taxa. Ah, Lucas, eu vou comprar um Xeon. CPU é muito pequena, é difícil de taxar, o meu não foi taxado, a placa-mãe também que eu comprei não foi taxada, mas existe um risco de você pagar uma taxinha ali, geralmente é R$130, alguma coisa do tipo, depende de fiscalização para fiscalização, não posso apontar e falar é isso que você vai receber de taxa, porque pode ser que venha um pouco a mais ou um pouco a menos, às vezes você vai comprar um kit completo, enfim. Então, o risco de você ter um Xeon hoje basicamente é isso, é você comprar e vir com defeito, aí você vai ter que entrar com uma disputa lá no AliExpress, da vida, enfim, ou você comprar esse taxado. Porque a plataforma em si funciona bem, cara. A placa-mãe eu gostei pra caramba dela. Placa simples, funcional, tudo que eu precisei entregou. A BIOS dela é bem arcaica. Nem mexi nada na BIOS ali, tá? Só a ordem de boot, que é o basicão, e toquei adiante, tá bom? Outra coisa, pessoal. Xeon tem ficado mais caro. Eu paguei R$130 no meu, o dólar estava bem parecido com o que está hoje, tá? E agora eu olhei aqui, o Xeon estava R$220, cara. Galera, um dos motivos é a mineração. Sim, o que os caras têm feito? Eles têm pegado a plataforma X99 antiga, colocado o Xeon, porque o Xeon tem 40 lanes PCI Express, para minerar criptomoedas. Especialmente usando placas como a 3060, que precisa ligar diretamente no slot. Então o que os caras têm feito? Criado placas, inclusive da própria Machinist, com vários slots PCI Express X16 para você ligar direto as placas de vídeo. É uma placa Frankenstein total. E aí você precisa de ter um CPU que tenha muitas lanes PCI Express. Ele tem 40, ele consegue dividir ali em 8 vários slots, né? Então, os caras têm pegado CPUs muito baratinhos como esse para usar na mineração. Mas pode ser que a gente já está chegando ao limite dos CPUs, né? Limite esse que são CPUs que não são fabricados mais, então uma hora ou outra vai acabar o estoque dele na China. Aí já se fala da versão V4 que está por vir aí, né? Então, um dos motivos é a mineração, o segundo talvez esteja acabando, a demanda está aumentando por esses CPUs porque tudo tem estado muito caro e os preços começaram a dar uma subida. Eu vi ele por R$200 e poucos, ainda é bem mais barato que o i3, que o i5, que o 1100AF, tá bom? Em conjunto com a placa-mãe que eu paguei 400 e pouco, o kit em si ainda é mais barato que o atual, tá? Funcionou bem, entregou um bom desempenho e fiquei surpreso com os resultados, tá bom? Agora nós vamos para o próximo vídeo, que é com a 3080, tá? A mesma placa-mãe que eu testo todos os CPUs que passam por aqui, a mesma placa de vídeo, aliás, que eu testo os CPUs que passam por aqui, para a gente ver qual é a diferença de um i3 e de um i5 para esse Xeon aqui, beleza? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, o CPU saiu muito bem, é basicamente um 5820K com menos clock que eu tive lá em 2015, um excelente processador, gostava muito dele, tá? Para você ter 6 core naquela época era só ele,
Você tinha 6-core da AMD, mas era um 6-core meio manco, aqueles os FX 6300. Eles não competiam de forma alguma com o 5020K, que era um CPU muito mais rápido. E hoje, nós temos a oportunidade de comprar um CPU de 6 núcleos e 12 threads por R$200, um preço inflado do momento, muito mais barato do que eu paguei na época. Mais de R$2.000 no 2007, tá bom? É um CPU extremamente interessante para quem busca um orçamento mais baixo, tá bom? Lucas, e o i3, o i5? Tem o seu público? Tem o seu público. O cara que quer montar uma plataforma mais recente, quer garantir no processador, enfim. Ah, Lucas, eu quero futuramente colocar um i7, eu tenho uma boa placa-mãe. Lucas, eu quero futuramente colocar um Ryzen 7, Ryzen 9 e tal, beleza? Para quem busca baixo custo, o Xeon é uma alternativa. Não digo que é a salvação do PC Gamer, porque hoje nós temos um grande problema que é a falta de placa de vídeo. Mas com o estoque de placas de vídeo normalizado, cara, o Xeon com certeza ajuda muito, porque você pode economizar a grana do processador e colocar na placa de vídeo que está muito cara. Essa é uma alternativa interessante, tá bom? Galera, basicamente é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela audiência. Se você é novo por aqui, mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações para estar sempre ajudando. Eu estou aqui desenvolvendo esses testes para vocês e conto com a ajuda agora para espalhar esse conteúdo. Continuo trazendo mais vídeos sobre Xeon aqui no canal, muito em breve. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.